Vou falar sobre vendas B2B, business to business. Você que tem uma empresa, um negócio, você que está começando agora a vender mentoria, assessoria, prestação de serviço, você que é um profissional liberal como arquitetos, quer vender para empresários, você que é um designer, videomaker, trabalha com agência de marketing, você que vende para empresas, essas dicas são para vocês, porque a minha startup, a ChatClean, ela é para empresas. Nós solucionamos problemas de empresas e as estratégias de pessoas que vendem para empresas não é igual, né, que a gente vê por aí no Instagram, tráfego pago, prospecção mais agressiva ou aqueles gatilhos de urgência, escassez. No B2B isso não funciona muito bem, até porque são valores agregados, ou seja, urgência, como essa condição é até hoje, gatilhos como escassez, tenho poucas vagas, tenho poucos horários. Para empresários esses gatilhos não servem, até porque empresários são excelentes vendedores, então gatilhos ficam muito evidentes na hora que você utiliza para um cara que usa gatilhos o tempo todo. Então, dicas de fechamento para consultoria, prestação de serviço não funciona muito. A dica que eu tenho é que, beleza, você vende para empresas, mas quem compra são pessoas, são diretores, são gestores, presidentes, CEOs, eles que tomam realmente a decisão de comprar de você ou não. A dica que eu dou inicialmente é: identifique o problema-chave do seu cliente. Não importa o que você vende, não importa o que você faça, se você é o melhor no mercado ou não. A questão é, você realmente vai resolver o problema dele? Porque muitas pessoas querem fechar à força um negócio que às vezes você não sabe se realmente tem a competência de resolver aquele problema. E às vezes você ganha muito mais pontos respeito daquele possível cliente, sendo sincero, poxa, eu vou até aqui, aquele alinhamento de expectativa que precisa ser feito no início de qualquer programa. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a minha empresa, eu vou apresentar o meu projeto, eu vou mostrar como minha prestação de serviço é feita. Isso não funciona para o empresário. Até pode funcionar, mas imagine você chegar numa reunião altamente despreparado, que todo mundo é assim, você é assim, a gente chega em reuniões levemente despreparado, porque quando nós queremos vender, a gente esquece uma coisa muito importante, que é a curiosidade. Você chega cheio de solução, o problema do cara, mas você não é curioso para saber em qual realidade ele se encontra, porque todas as empresas, ela está no momento particular dela. Não é porque você atende todas as bonelarias, não é porque você é nichado no segmento específico que você vai resolver todos os problemas. Albert, eu só trabalho com farmácia. Então você chega lá na farmácia e é legal nichar, porque realmente você que segmentou, você que nichou, parabéns para você, porque você realmente vai estar imerso nos problemas dos seus clientes. É de farmácia. Você entende quem realmente presta consultoria só para farmácia, vai entender como o cliente de uma farmácia entra, vai saber como o cliente de uma farmácia pergunta, você vai entender os graus e os níveis de urgência que esse cliente tem, então vai entender muito do cliente, do seu cliente, você vai entender muito bem porque você está imerso nos problemas de farmácia. Mas eu tenho certeza, e vão concordar comigo, que você que atende só farmácia, a gente só está dando isso como exemplo, vai chegar numa farmácia A, vai chegar numa farmácia B, ambas A e B atendem o mesmo público, mesmas características também de ações, mas passam por momentos particulares diferentes. Vai concordar comigo? Eu tentei nichar meu segmento para uma indústria específica, mas quando eu fui visitar, fechei até contrato com várias indústrias, ou com o mesmo segmento, né, que é do ramo de bonelaria, por exemplo. Então fechei com muitas bonelarias, mas vi que muitas bonelarias trabalham de formas diferentes. Uma, o cliente é atingido de uma forma, em outra, o cliente é atingido já de outra forma. A forma de vender, a forma que os vendedores tratam cada cliente é totalmente diferente de uma fábrica para outra, de um escritório de bonelaria para outro, de uma startup para outra. Então eu vi que são universos diferentes. Hoje eu não sou nichado porque a nossa ferramenta tem uma elasticidade muito boa em relação a segmentos, então a gente consegue atender tanto empresas que vendem B2C, empresas que vendem B2B, e a gente tem indústrias não só de bonelaria, mas vários tipos de indústrias, como confecção, como de reciclagem, indústria de papelão, a gente tem clínicas, a gente tem a indústria automobilística também é cliente nosso, a gente também tem indústria do varejo, de alimentação, então a gente conseguiu entrar em várias indústrias, assim como trabalhamos como varejo e moda, a gente trabalha como prestação de serviço, consultorias, assessorias, a gente trabalha até no segmento de apostas esportivas,
esportivas, a gente trabalha tecnologias, né, que vendem tecnologias, então a gente consegue trabalhar em vários tipos de segmento. E a primeira coisa que eu passo para os meus consultores, os vendedores que realmente vão falar com os clientes é: seja curioso, pergunte bastante, sempre tenha perguntas interessantes, curiosidades interessantes para o cliente. Então pergunte bem, tente entender com clareza o que o cliente está passando para depois ver se a nossa tecnologia se encontra, se enquadra com a necessidade que ele tem. A primeira coisa, seja curioso. O segundo passo é que um processo de decisão para um empresário é lento. Então, ele precisa de conselhos, ele precisa saber se você que presta serviço, que tem valor agregado, que geralmente é recorrente, que também tem custos elevados, que ele precisa pensar se realmente faz sentido para a realidade dele, o processo é lento. E o que fazer durante esse tempo? A ideia é que você nutra seu cliente de boas informações, né? Nutrir, saber que você consegue resolver aquele problema, não mostrar para o cliente que você só consegue resolver aquele problema não é o suficiente. Tem que mostrar cases de sucesso que você já fez com outros clientes. Você tem que, nesse tempo, ele também vai atrás de outros concorrentes seus e aí você tem que apresentar seus diferenciais. Claro, sempre lembrando da ética. Nunca derrube, nunca fale mal de um concorrente seu. Pelo contrário, elogie, né? E isso no ramo da tecnologia, a gente trabalha muito bem isso, né? Até nossos consultores, a gente ganha contratos apenas por uma postura ética. Por exemplo, a pessoa buscou um CRM aí no mercado, né? E acabou fechando com um CRM. O cara fechou com outro CRM por causa de preço, por exemplo, que era mais barato. O que é que eu falo para os vendedores falarem para os clientes? Parabéns, você fez uma excelente escolha, primeiro porque você já tem a consciência que você realmente precisa de um CRM. Isso já vai acelerar demais os seus processos. E outra, a gente fica à disposição, certo? Caso a empresa falhe no suporte, precise de ajuda em relação ao contrato que você está fechando, a gente está à disposição para te ajudar, independente de ter fechado com a gente, quanto empresa, a gente está à disposição para você, tá certo? Então mantenha contato, sempre esteja conversando conosco. Isso gera um respeito diferenciado, até porque as empresas passam com as outras, né? E por causa dos nossos diferenciais, decidem vir para a nossa tecnologia. Então tem isto de processo, curiosidade, entender o tempo que o teu cliente demora para tomar a decisão de comprar de você. Então vai aí algumas estratégias que funcionam bem no B2B. Relacionamento, que é aquela máxima entre confiança e preço. Então, quanto mais ele confiar, o preço vai ser mais irrelevante na conversa, porque ele confia. Então, se você cobrar caro ou cobrar barato, ele está confiando em você. Prova social, né? Os cases que vem acontecendo, as empresas, as marcas que estão vinculadas aos seus projetos. Educação, que é um fator muito importante, mostrar artigos que provam que você é competente. A gente faz aqui aulões, chama para o cliente para fazer um treinamento, a gente entrega um treinamento de vendas sem cobrar nada mais por isso. Claro que tem que ser cliente nosso para receber esses treinamentos. E a gente faz consultorias, mentorias sem cobrar nada mais por isso. É só over delivery, até porque isso agrega mais valor. Temos clientes para vir tomar um café de vez em quando, temos visitas periódicas. Isso são estratégias que funcionam no B2B. E a mais importante de todas é você fazer um bom trabalho de prospecção ativa. LinkedIn, cold call, isso é prospecção ativa. Realmente se conectar com pessoas que façam sentido para os seus projetos e sim alavancar outros projetos de forma genuína. Vídeos, workshops. Então vou diferenciar para você o B2C do B2B. B2C é comércio em geral, né? B2C é mais para vendas, lojas, então precisa de emoção, urgência, muito gatilho, emoção, impulso, desejo, tudo isso é que faz com que você venda muito no B2C. Aí já no B2B, racionalidade, ROI, que é retorno sobre investimento, e redução de riscos. É isso que as pessoas compram quando está comprando o teu serviço, o teu produto. Então preste atenção nisso. Você não vende consultoria, mentoria e assessoria. Você vende racionalidade, retorno sobre investimento, redução de risco e conexão humana. Você também vai entender as dores que o seu cliente está passando e que não vai ser uma entrega e tchau. Ele vai dar uma continuidade no processo, vai ser um relacionamento a longo prazo. Tem que se ligar que você não vai vender e vai embora. Você está prestando um contrato ali, um projeto que é longadouro, de LTV, que é Lifetime Valuation, né? O tempo de valor que você tem com aquele cliente. E quando eu falei sobre curiosidades e às vezes um certo despreparo, mas pesquise sobre o cliente. Tente saber quem ele segue
no Instagram, faça uma pesquisa antes, procure saber como ele se comporta no mercado, faça um cliente oculto. Se você não sabe o que é cliente oculto, é fingir ser um cliente dele, para entender como é o atendimento dele, fazer o processo reverso, né? Aquelas famosas engenharias reversas sobre a prestação de serviço, aquilo que você quer agariar com esse cliente, você quer ganhar com esse cliente. Então busque mais informação sobre o seu cliente. Quando você conseguir sentar com o teu cliente, faça boas perguntas de diagnóstico, né, para entender. Então aqui vai umas dicas práticas para você fechar mais. Então foco no resultado, foco no que você vai entregar, não fique também de ladainha perguntando muita coisa que não faz sentido, tenha foco no problema dele, identifique o maior dor dele e mostre na real como é que você vai resolver, como é que você vai ajudá-lo. Mas se ele estiver falando com outras pessoas, parabenize por ele estar buscando esse tipo de informação, mas mostre que você é capaz, que você vai ajudá-lo, vai pegar na sua mão. E outra coisa, cumpra a sua palavra. Não seja mentiroso, não seja desesperado também em querer aquele contrato a todo custo, porque o cliente percebe quando você está precisando do dinheiro. Isso aconteceu comigo, isso vai acontecer com você, e toda vez que a gente estiver apertado, vai acontecer com a gente aquele desespero que vai mais afastar o cliente do que aproximar. Aquela questão, né? Se o cara não está conseguindo se ajudar, como é que ele vai me ajudar? Isso é intrínseco, isso a gente acontece, mas também não é o fim do mundo. Siga em frente, né? Errou, levanta, sacoda a poeira, que depois vai dar tudo certo. Então eu queria que você comentasse aqui qual a sua maior dificuldade em vendas B2B. Também peço para que você se inscreva no canal e curta aqui para que ajude o nosso canal a crescer cada vez mais. E fique com Deus.